destaques de hoje. Moçambique tem desafiado uma pressão nacional e internacional sobre a transparência na gestão das finanças públicas. As notícias do mundo é de dizer que Moçambique é o pior exemplo que poderias encontrar. Moçambique aparentemente está à beira de ser governado também por uma troika. Conheça os contornos da dívida pública e o seu impacto na economia do país. Por que o atum gera tanto barulho? Conheça os direitos e deveres dos trabalhadores versus o baixo nível de escolaridade. Professor, médico, advogado, engenheiro, polícia, jornalista são profissões consideradas normais, muito conhecidas e praticadas por milhares de pessoas no mundo. Mas na hora de garantir um salário e um trabalho digno, vale encarar qualquer profissão. O reajuste salarial influenciado pela atual conjuntura econômica que o país vive. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário quebra o silêncio e confirma informações sobre o nível de endividamento reveladas pela imprensa internacional. Não vamos regredir. Nem devemos permitir que isso aconteça. Isto aqui vai nos empurrar para o cenário em que estávamos há anos atrás. Isso acontece com qualquer projeto. As condições que estão criadas são para pescar atum. Há alguém que, se lhes derem aquelas condições, pode pescar atum. Pescando atum, em atum não é viável. Então por que estamos a gastar mal o dinheiro? Burlaram a comunidade internacional inventando um negócio de peixe quando queriam comprar armas. Congratulamos o governo pela aquisição destas embarcações e fazemos votos para que adquira-se muito mais embarcações. Da maneira como somos questionados, de facto nós também ficamos um bocado espantados. É normal estarmos agitados. Queremos saber como é que isto foi, como é que vai ser. Uma sucessão de notícias escandalosas sobre as finanças públicas aparecem fora de Moçambique. Esta visita do presidente Nilsen à Alemanha e à Bélgica, a Bruxelas. Dentro do país. Silêncio. Desinformação. Contra-informação. Especulação. Mas afinal, por que o atum gera tanto barulho? Inicialmente tido como um negócio de centenas de milhões de dólares, o empréstimo concedido para a empresa moçambicana de atum e avalizado pelo governo de Moçambique levantou muitas especulações. Os questionamentos surgem depois de um artigo publicado pela agência Reuters. Recuemos para 2013. Ministros contradizem-se. Há um trabalho que está sendo feito pelo governo no sentido de viabilizarmos a nossa autoestrada número 0, como chamamos de dizer. Temos a estrada número 1, e temos a estrada número 0, que é o mar. Portanto, no sentido de viabilizarmos a cabotagem. E dentro desse processo, portanto, buscamos parcerias e buscamos financiamentos para aquisição, portanto, dos navios necessários e também buscamos investidores que queiram investir, portanto, na cabotagem ao nível da nossa costa. Em relação à captura do atum, que achamos que, uma vez que há empresas que acabaram deixando de realizar este trabalho na área das pescas, alguém tem que fazer. O governo não comenta. O que está em causa é aqui. Aqui não vejo nenhum navio, estamos a visitar uma fábrica de painéis solares. Sim, mas é uma questão de dia, Sr. Ministro. Sim. E esta que estamos a fazer hoje é uma questão de dia. Está a faltar clareza neste negócio. Há muito roubo dos nossos. Debates acendem sobre a compra de barcos na França. O governo confirma que fez um negócio, mas o negócio não aparece de forma transparente nos documentos oficiais. O dinheiro não vem do orçamento do Estado, não está previsto no orçamento. Agora vem de onde? Filipe Nilsen, na qualidade de Ministro da Defesa, diz não ser conveniente revelar o tipo de equipamento que estava a ser adquirido. Não é pelo valor, é pela importância do meio que deve existir. Não conheço nenhum exército que diz isso. Não sei se o exército do seu país, o seu país amado, a sua querida pátria,
é daqueles vulneráveis que diz o que adquiriu, que as pessoas digam aquilo que acham que foi adquirido, mas que nós estejamos a dizer que adquirimos tantos helicópteros, tantos motorizadas, tantas facas, mas nós não fazemos isso. Em meio à pressão, sai o registro da Ematum no Boletim da República. Era 5 de setembro de 2013, 4 dias depois de se anunciar a operação dos barcos. Foram igualmente adquiridas embarcações que vão garantir a proteção e segurança da atividade pesqueira desenvolvida pela Ematum e pelas outras empresas envolvidas na pesca. Março de 2014. Manuel Chang informa o Parlamento sobre a situação de endividamento em Moçambique. O volume total da dívida pública de Moçambique a 31 de dezembro de 2013 é de aproximadamente 6,8 bilhões de dólares. Não consta informação sobre a dívida não concessional. Atenção que neste gráfico não foram incluídos os dados sobre as dívidas da Ematum, Proíndicos e Base Logística de Pemba, equivalente a 2 bilhões 187 milhões de dólares. Raising África. Conferência do Fundo Monetário Internacional, junho de 2014. Numa mesa com Christine Lagarde, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, e Antonie Saie, diretora do Departamento Africano do FMI, Manuel Chang dá uma resposta controversa sobre a Ematum a um jornalista. Nós estamos a cumprir com tudo aquilo que está estabelecido. Tanto a Assembleia da República já decidiu sobre este assunto, o Tribunal Administrativo já decidiu, não sei quais são os outros órgãos que deveriam decidir. Quanto à transparência, a Ematum é uma empresa que existe em Moçambique, tem endereço, tem órgãos sociais. Se estiver mais interessado, eu penso que pode discutir com essa empresa, portanto, sobre esta matéria. Na minha qualidade de conselheiro de bancada, confirmo com toda a categoria de que em nenhum momento se debateu esse assunto na Casa do Povo. Se ele disse isso, faltou a verdade. Está a tentar mentir ministerialmente, enganando as pessoas, porque ele sabe efetivamente que não cumpriu com aquilo que são as suas obrigações. Chang vai ao Parlamento explicar-se um mês depois sobre o alegado mal-entendimento. Devo esclarecer que no meu pronunciamento não me referi ao fato do projeto ter sido previamente aprovado pela Assembleia da República. De facto, o que quis dizer foi que, em sede das perguntas ao Governo, durante a 9ª sessão ordinária da Assembleia da República, este assunto foi debatido e desse debate o Governo colheu as recomendações para sua regularização orçamental, incorporando-as no Orçamento do Estado de 2014. A STV entrevistou o presidente do Conselho de Administração. É simples ver como a empresa que começou, ainda não sequer começou a funcionar em termos de pescas, sua atividade maior neste momento só pode estar com resultados não positivos. Neste momento temos um passivo. O antigo presidente da República, Armando Guebuza, pouco se pronunciou sobre os processos de endividamento durante os mandatos, mas sempre foi claro em relação à intenção de investir em defesa. Estamos a trabalhar com os nossos amigos franceses para reforçarmos o controle da costa e da área marítima, por isso temos a previsão de obtenção de meios que nos permitam controlar a nossa costa, disse Armando Guebuza, citado pela IM numa visita à França no dia 28 de setembro de 2013. Além de reunir com o presidente da França, François Hollande, Armando Guebuza visitou os estaleiros que fabricaram os barcos da Ematum. Manuel Chang assume outras missões dos barcos comprados com empréstimo, para além da pesca do atum. Eu fui visitar a plataforma, por exemplo, e vi que em volta da plataforma tem que haver dispositivos de segurança. Que, neste momento, eu não posso dizer quem são os que estão a fazer a proteção, mas a vontade nossa como governo era que fosse uma empresa nacional a fazer aquilo. A companhia N teria revelado que gasta $200 mil com a segurança da plataforma no Rovuma. O governo assumiu como uma oportunidade de captação de renda. E depois, quando somos questionados, da maneira como somos questionados, de facto, nós também ficamos um bocado espantados. Só que aparecemos numa situação, talvez, de fraqueza,
e pronto. Mas, neste momento, eu acho que para aqueles que conhecem as coisas poderão dar razão quando dizemos que queremos que seja a empresa nacional a fazer o trabalho de proteção. 2015. Filipe Nyusi assume a presidência da República e ao Adriano Malian é entregue o dossiê Ematum. Junho de 2015. Ministro da Economia e Finanças explica no Parlamento a distribuição de 850 milhões de dólares de financiamento da Ematum. 500 milhões vão para o Estado, 350 para a empresa de atum. Malian fala da necessidade de reestruturar a dívida. 7 anos, mesmo com um período de deferimento de 2 anos, 500 milhões que nós temos que pagar é muito pouco tempo e as taxas são elevadas. Então é preciso encontrar formas para estendermos o prazo e trazermos também a taxa de juros para baixo. Manuel Chang fica satisfeito com a renegociação, mas não quer prestar quaisquer declarações à imprensa. Eu estava consciente que estaríamos em condições de pagar dentro dos prazos estabelecidos. Não gostaria de responder. Sobre o período de tempo em que estivemos no governo, não gostaria de responder. A lei dá-me 2 anos para não exercer nada que tenha a ver com aquilo que é a minha atividade que exerci. Portanto, não gostaria de responder. Segue o processo de renegociação junto aos credores. Eu fui falar com cada um, aquilo que se chama roadshow, que é basicamente explicar a situação económica, as perspectivas de crescimento, que é para dar mais confiança aos investidores. Os credores aprovam a proposta. O jornal norte-americano Wall Street Journal revelou que os investidores não sabiam que em 2013 a Credit Suisse e a VTB, os 2 bancos que organizaram a recompra das obrigações da Ematum, emprestaram 622 milhões de dólares a outra empresa estatal chamada Proíndicos para financiar a compra de navios e instalações de radar para combater a pirataria, que terão convidado os investidores a aumentarem o valor para 900 milhões de dólares, 1 ano depois. A gestão da dívida externa é gerida, obviamente, no lugar que está vocacionado para isso, que é o Ministério das Finanças. Mas nós precisamos de fazer um estudo macroeconômico para vermos a sustentabilidade da dívida de Moçambique e para isso precisamos desses dados. E para isso precisa de que esses dados possam ser revelados, possam estar disponíveis. Nós não temos registro dessa dívida. Já viu a informação que escreveu o jornal The Wall Street Journal? Sobre isso não sei se há mais para dizer. Há uma informação que dá conta de uma dívida que foi descoberta, que está a ser avançada pela imprensa internacional. Gostaria de saber qual é que é... Hoje é Dia da Mulher. Eu penso que, por respeito à mulher e porque nós queremos comemorar, não queria falar de dívida no Dia da Mulher. Vamos arranjar um dia para falar. Porque eu também li isso, mas ainda não analisei. Tá bom? Proíndicos, uma empresa estatal tutelada pelos Ministérios do Interior e da Defesa e dos Serviços de Inteligência e Segurança do Estado, teria tomado o empréstimo de 504 milhões de dólares da Credit Suisse e 118 milhões de dólares da VTB da Rússia. E para onde foi o dinheiro? Segundo um documento de fevereiro de 2013 da Credit Suisse, obtido pela agência Reuters, o dinheiro foi destinado para a aquisição de interceptores de alta velocidade navais, estações de radar, navios de patrulha offshore e aeronaves. A diretora do Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional disse haver mais de $1 bilhão de empréstimos alegadamente escondidos no âmbito do caso dos títulos de atum. We are currently ascertaining, in cooperation with the authorities, the facts regarding this borrowing. We have advised the authorities that any undisclosed debt-related transactions, irrespective of their purpose, need to be reported transparently and publicly. Adriano Malian respondeu à imprensa durante a sua passagem pelos encontros da primavera na Bretton Woods, em Washington, nestes termos. Houve uma confusão e acabou colocando Moçambique num barulho sem necessidade. Tudo aquilo que tem garantia do Estado está garantido. Nós assumimos tudo o que havia sido assumido pelo governo. Esta é a tranquilidade que eu continuo a dar aos investidores.
Em razão desta omissão, o FMI decidiu cancelar a missão que estava programada para Maputo e congelou a segunda parcela do valor de 155 milhões de dólares, de um total de 285 milhões de dólares de empréstimo doado em dezembro do ano passado, ao abrigo do instrumento de apoio à política económica e de facilidade de crédito stand-by, até que todos os fatos sejam analisados. Recorde-se que foram as pressões sobre a balança de pagamentos que emergiram no final de 2015 como resultado da rápida acumulação de dívida em 2013 e 2014, uma forte queda do investimento estrangeiro, equivalente a 80%, e uma descida dos preços das matérias-primas, que levaram o governo a garantir o empréstimo no Fundo Monetário Internacional no ano passado. Sexta-feira, 15 de abril. Um comunicado de imprensa da Antonie Sayer recomenda ao governo esclarecer aos cidadãos e à Assembleia da República a respeito das dívidas. Such disclosure is essential to ensure full accountability of the government to its citizens and parliament, allow an accurate assessment of the previously undisclosed debt on the macroeconomic outlook, and assess the impact of these possible transactions on the IMF-supported arrangements with Mozambique. A 16 de abril, termina o Comitê Central da Frelimo, que recomenda ao governo a esclarecer a questão das dívidas aos cidadãos e aos parceiros internacionais. Informar ao público sobre a dívida da Ematum e do Proíndico. Consolidar a transparência fiscal, com principal destaque para a regularização da dívida pública para o nosso país, continuar e reforçar a boa imagem. 2 dias depois do Comitê Central, o Primeiro-Ministro segue para Washington, D.C., nos Estados Unidos, com uma delegação técnica para encontrar-se com a diretora do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, para explicar os empréstimos. A FMI diz que o Primeiro-Ministro Carlos Agostinho de Rosário reconheceu dívida não comunicada e deu passo importante. Moçambique teria entregue muitos documentos que sustentam a dívida não revelada de mais de $1 bilhão. Carlos Agostinho de Rosário, em Washington, tenta acalmar os ânimos dos moçambicanos. Há da nossa parte, como governo, consciência de que esta situação criada em 2013 e 2014 está a preocupar e a deixar, de certa forma, agitados muitos compatriotas. Não entramos em pânico, compatriotas. Continuemos focados nas nossas atividades laborais, produtivas. Afirmou na sua página oficial do Facebook. Apesar da boa vontade do governante, a situação continua de todo preocupante, a atender o nível de endividamento do país. É que o nível da dívida externa em Moçambique está a 9,64 bilhões de dólares, equivalente a 77% do produto interno bruto. O Ministério da Economia e Finanças garantiu este ano que o nível é sustentável. Até este momento, a dívida de Moçambique está dentro dos padrões de sustentabilidade. Qual é a percentagem em relação ao PIB? Em termos de percentagem em relação ao PIB, anda à volta de 37%. E este rácio permite que esteja à volta de 40%, 42%. Significa que ainda há alguma abertura. É verdade que pode-se dizer que a abertura não é assim tão grande, mas existe abertura para Moçambique ainda continuar-se a financiar no mercado, recorrendo a mecanismos de financiamento que existem no mercado externo. Esse discurso é muito falacioso, por várias razões. Primeiro, os rácios que são usados são questionáveis, portanto, o produto nacional bruto é mais pequeno. Se nós compararmos os rácios de dívida com o produto nacional bruto neste tipo de economia, vamos ter um rácio diferente. Mas essa é uma questão técnica, que é o questionamento do sentido de sustentabilidade da dívida. Castelo Branco não é o único que defende a insustentabilidade. Até governantes ora exonerados teriam chamado a atenção do risco de endividamento. Ematum é uma sociedade anônima e não uma empresa pública ou estatal, ainda que participada pelo IGEP. Continuaremos atentos quanto às aplicações financeiras no interesse do Estado. No nosso caso, os que dizem acima dos 100% é porque somam os 6,8%, que são aqueles que toda a gente conhece, mais o eventual efeito Ematum e mais Catembe, e mais o efeito de endividamento que resulta das grandes aplicações de megaprojetos.
E no próximo bloco continua a análise sobre a dívida pública. Até já. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo nos Palaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. O país já tinha saído de uma negociação de perdão de dívida que visou o mesmo fim que o atual financiamento, a aquisição de armamento. Fizemos um esforço muito grande, enorme. A equipa do Ministério das Finanças, eu próprio, ministro, a doutora Luísa Diogo, minha vice-ministra, Carlos Jensen, do Banco de Moçambique, o doutor Adiano Maleano, o vice-governador Ernesto Goff, funcionamos como uma equipa para garantir que a todo momento conseguíssemos cumprir com aquilo que tinham sido os entendimentos alcançados com o Banco Mundial. Luísa Diogo, integrante da Comissão do Perdão da Dívida, revelou em junho do ano passado estar a ter pesadelos à entrevista ao semanário Savana. A antiga ministra do Plano e Finanças e primeira-ministra dizia estar preocupada com a credibilidade do Estado moçambicano. O crédito não concessional implica taxas de juro altas e períodos de amortização curtos. O quadro de endividamento não concessional começou a agravar-se em 2012. Um financiamento de 1 bilhão e 50 milhões de dólares foi investido nos projetos de construção da ponte que ligará a cidade de Maputo a Catembe, a estrada que vai dar a Ponta Douro e a estrada circular. 2013 assumiu o maior volume de financiamentos concedidos para 5 propósitos. A construção do Aeroporto Internacional de Nacala, a terminal de carga do Porto da Beira, a empresa moçambicana de atum, a Proíndicos, a base logística de Pemba. São no total 2 bilhões e 362 milhões de dólares, só em 2013. E em 2014, os investimentos foram voltados para os projetos de geração de energia, como é o caso da barragem de Moamba Major e da central térmica de Ressano Garcia, num total de 372 milhões de dólares. São cerca de 3 bilhões e 784 milhões de dólares em 3 anos. Quer isto dizer que está praticamente esgotada a capacidade de endividamento externo do país. Ou seja, a dívida pública moçambicana não é mais sustentável, a atender o que endossam as agências de notação financeira. Pode ser que contribuam numa fase em que nós estamos muito mais avançados, que temos esse dinheiro
como excedente gerado pela economia e não como empréstimo internacional, e que, porque já chegamos a uma fase tão desenvolvida, precisamos dessas coisas. Nesta fase, eles não constituem prioridade face à multitude de problemas que o país tem, problemas básicos, o problema do hospital, o problema da escola, o problema da pequena e média produção, o problema de produzir comida, o problema de fazer circular a comida, de ter transportes dentro do país. Esses problemas têm que ser enfrentados e não são enfrentados com projetos gigantescos. Isso é a mesma coisa que se nós estivermos numa guerra de guerrilha contra um exército, com uma força de guerrilha dispersa, etc., comprarmos mísseis nucleares. Para quê? Vamos conseguir acertar em quem com o míssil nuclear? Vamos destruir. O míssil nuclear destrói muito, mas vai acertar em quem? Exatamente. No final do seu mandato, o Ministro das Finanças havia admitido que não houve transparência no processo de endividamento. Há muitos problemas em volta disso. Eu posso aceitar que, de fato, se tenha usado esta questão de transparência, e nós, na altura, dissemos que estávamos de acordo. No ano passado, o Presidente da República garantiu transparência. Estamos a dar passos que, de uma forma transparente, temos vindo a comunicar o que está a acontecer. Seja no Parlamento, em todo lado, estamos a gerir. Temos que nos relacionar com aquilo que existe e de uma forma racional, de uma forma transparente. O Fundo Monetário Internacional já nos tinha alertado para esta situação. E, em face disso, nós fizemos a correção ao Orçamento do Estado de 2014. A proposta de lei orçamental não tinha elementos suficientes para, efetivamente, um tratamento adequado desta questão da dívida da Ematum. E a verificação que fizemos é que o dinheiro todo havia sido aplicado no negócio da Ematum. Se há aspectos supervenientes, não tenho condições de comentar. Quero dizer, se parte foi para comprar equipamento militar, não tenho esse dado. Mas eu respeito porque estas investigações são um processo, não são um dado adquirido de todo, de um dia para o outro. É a confiança e a imagem estremecida de um país com comportamento exemplar das finanças públicas em cerca de 3 décadas. O que é preocupante, de facto, é que o país saiu de há um mês, que era um dos países exemplo. Agora, as notícias do mundo é de dizer que Moçambique é o pior exemplo que poderias encontrar em matéria, quer dizer, de contração, para já, contrair a dívida e, segundo, gerir a dívida. Em abril deste ano, Teodato Unguana manifestou receios. Como se estivesse a anunciar uma segunda colonização do nosso país. Nós sabemos o que é que se passou em Portugal, na Grécia, não é verdade? Portugal, a Grécia, a Irlanda, serem governados por aqui que chamam troicas, não é? Moçambique aparentemente está à beira de ser governado também por uma troika. Então, aonde a nossa independência? 40 anos depois da independência, vêm nuvens que significam uma segunda colonização. É normal estarmos agitados. Quero saber como é que isto foi, como é que vai ser. Se eu já não consigo gerir a casa com o pouco que tenho, como é que ainda tenho que pagar esta dívida? Políticos afastam diferenças e exigem medidas. Sei que o governo contraiu a dívida que nem consegue pagar, mas não é enorme, são pessoas dentro da... Porque se dissermos governo, parece que estamos nos referir do governo eleito, do governo que está a trabalhar para o povo de Moçambique. Qualquer governo pode contrair a dívida, mas não foi o governo de Moçambique que contraiu a dívida. Foram alguns marxistas da Frelimo. Eu, os meus filhos e netos não vamos pagar as dívidas da roubalheira. Quem os esvaziou, que devolva. E mais, não é só o pilha-galinhas que vai para a cadeia.
E as nossas instituições de justiça têm que ter um martelo para travar os excessos, e esse caso é um dos casos de excesso que acaba prejudicando o cidadão. A Assembleia da República não se pronunciou, apesar dos deputados das bancadas da oposição terem pedido explicações. Era um momento de maior ansiedade, desde que surgiram as notícias sobre os títulos do atum. O informe do Primeiro-Ministro. E tem de saber exatamente como esse dinheiro vai ser gasto, pois no fim do dia são os moçambicanos que têm de pagar essas dívidas. Carlos Agostinho do Rosário privilegiou a imprensa para informe oficial e diz que em momento oportuno o Governo irá ao Parlamento se explicar sobre a dívida pública. O valor global da dívida pública, incluindo garantias emitidas pelo Governo, e dívidas contraídas pelo Banco de Moçambique para o financiamento da balança de pagamentos, reportadas a 31 de dezembro de 2015, é de 11,64 mil milhões de dólares. Depois de argumentar as razões do arrefecimento da economia e as suas implicações, reconheceu a omissão das dívidas. Não reportamos, como dissemos aqui, a dívida em tempo útil, quer à nossa população, ao nosso Parlamento, quer mesmo ao FMI, quando devíamos ter o feito. Fomos claros e abertos. O Primeiro-Ministro assumiu que o Governo acertou na intenção, mas foi traído pelas projeções. O projeto Anadarko-AN, que devia oferecer esta parte comercial, está atrasado, como sabeis. E então, a Proíndico não podia ter as receitas que podiam advir da relação comercial com essas empresas. E sabemos que já que são operações comerciais muito rentáveis. Sabeis que, por exemplo, uma das companhias ofereceu serviço de segurança em boa ordem de dólares, que os jornalistas devem saber, e que se de fato a Proíndico tem uma relação comercial com essas companhias, acreditava assim que haveria de pagar e não precisaria de acionar a garantia do Estado. O pressuposto alterou. Questões de soberania. É resposta para o silêncio na gestão da informação destes empréstimos. Revelar questões de soberania, de segurança do Estado, em condições atípicas como estas, é de fato muito difícil. Primeiro, a dificuldade de separar aquilo que se pode entregar sem comprometer a segurança do Estado numa situação atípica como esta, também foi a nossa grande dificuldade. O Ministro do Mar, Águas Interiores e Pesca justifica o que levou à adjudicação direta das empresas prestadoras de serviços. Em que a encomenda fosse única para tornar os custos mais baixos. Exatamente porque a parte militar, como é do conhecimento de Vossa Excelência, normalmente não vai a concurso público, se trata de meios cooperativos militares. Como é que estamos a pagar e qual é o peso que isto tem do ponto de vista de fatura para o Estado moçambicano? A Libor mais 7,795. E a primeira prestação vai ocorrer em maio, na ordem de 134, 133, 60 e tal, mas 134 milhões de dólares. E para esta prestação, a empresa está a trabalhar para encontrar soluções. Se não encontrar soluções, naturalmente vai ter que... eu penso que vai encontrar. O jornal Wall Street Journal reportou no dia anterior ao informe a notícia da suspensão do apoio do Banco Mundial a Moçambique no ano fiscal que inicia em julho. Os escritórios em Maputo confirmam a informação. O que está a acontecer é que há uma suspensão temporária deste desembolso, okay, enquanto aferimos a situação da dívida pública de Moçambique, em termos da sustentabilidade da sua dívida. E esse exercício, para se aferir o endividamento do país, a sustentabilidade do endividamento de Moçambique, ocorre
portanto, mediante um instrumento chamado Debt Sustainability Analysis. Mas não é só o Banco Mundial que suspendeu o dinheiro. O Reino Unido alinhou. Outros atrasaram desembolsos. Por esta via, vai chegar na voz dos parlamentos de alguns países parceiros que, quando olhamos para a Europa nos últimos tempos, não só tem tido cortes de ajuda para o desenvolvimento, como também em termos ideológicos, cresce, portanto, a oposição dos contribuintes. A oposição ajuda ao desenvolvimento em si. Aqui há outros problemas, nomeadamente o facto de uma parte substancial destes créditos se destinar a despesas de armamento e de defesa. Por exemplo, imaginemos o fundo de pensões da Suécia, que tem aquelas cláusulas todas de investimentos verdes em energias não renováveis, de repente descobre que emprestou dinheiro para comprar aviões e radares. Isto é muito embaraçoso. O economista Roberto Tibana diz ser um problema difícil de se dimensionar. Vai ter que reestruturar, vai ter que encontrar uma saída. E aí é a complexidade. Como é que tu vais reestruturar depois de ter reestruturado no mês passado? Quer dizer, este assunto não é um assunto que se vai levar, a solução dele vai ser de 2, 3 meses. 2, 3 meses podem estar a arrumar os números, refazer os cálculos e tudo isso. Mas como é que tu foste no mês passado reestruturar, depois vais este mês reestruturar? Mas também se não faz isso, qual vai ser? Eu não sei qual vai ser a saída. Isto é uma coisa muito complicada. A sociedade civil reage. A Ordem dos Advogados pede responsabilização dos autores. As organizações moçambicanas integradas no Fórum de Monitoria e Orçamento manifestaram indignação em relação aos impactos do caso Ematum na dívida de Moçambique. Exigiram explicações do governo. Que mecanismos de responsabilização existem? Estamos em pânico. Uns estão a tirar dinheiro para fora, os que têm reservas, outros estão a guardar nos colchões, outros estão a pensar em sair de Moçambique, os que podem sair. Só que o cidadão comum quer dizer, não sabe o que lhe vai acontecer. Need to be reported transparent. E no próximo bloco conheça os direitos e deveres dos trabalhadores.